Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje com um tema muito especial, que é explicação e superação da solidão. Você já sentiu solidão? Conhece pessoas que sentem solidão? Às vezes a gente não vive essa solidão o tempo inteiro, mas já passou por momentos de solidão. Então vamos ver quais são as explicações e como superar a solidão. Antes eu quero apenas me apresentar para aqueles ouvintes que ainda não me conhecem. Eu sou André Kepp, eu sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise, que é uma abordagem que busca a transcendência na psicanálise. O que é a transcendência? O verbo transcender é ir além. Então busca ir além, né, nas dimensões mais amplas do ser, que é justamente a espiritualidade. Então é uma ciência que considera corpo, mente e espírito. Bom, então vamos para o nosso tema de hoje, explicação e superação da solidão. Vamos primeiro para uma diferença muito importante, a diferença entre solidão e viver só. Nem todas as pessoas que vivem só sentem solidão. São pessoas que a estatística demonstra o seguinte: 17% da população dos grandes centros urbanos é composto de pessoas que vivem só. Então, essas pessoas não necessariamente sentem solidão. Esses comércios, né, já tem até comércios preparados para essas pessoas. Então, lojas que funcionam até mais tarde, esses centros de convivência, locais em que você consome produtos até mais tarde. Então, são locais em que a pessoa pode consumir o produto sozinha, volta para casa e vive sozinha sem grandes problemas. Então, viver sozinho não é a mesma coisa que solidão, ou viver sozinho não é a mesma coisa que solidão. Então, o que é solidão? A solidão acontece quando o fato de estar só provoca na pessoa algumas emoções muito fortes, algumas sensações muito fortes. Então, provoca, por exemplo, depressão, angústia, ansiedade, medo ou mal-estar. Eu vou falar de cada uma dessas situações e aí você vai ver o porquê de algumas vezes na sua vida você se sentir mal de estar sozinho. E diria até o seguinte: o porquê disso tem muito a ver com o nosso inconsciente. Então tem dois fatores importantes, né? O fator interno, o meu inconsciente, e o fator externo. Bom, aí, primeira questão. Por que você sozinho muitas vezes se sente mal? Porque aí você se observa, você se vê e vê muitas coisas do seu inconsciente, que normalmente no dia a dia, no cotidiano, a gente nem pensa nisso. Então vai tocando a vida e vai se distraindo, se distraindo, se distraindo. Mas quando você está só e não se distrai, vem lá o seu inconsciente com tudo que está dentro de você. E o nosso inconsciente está muito mal trabalhado normalmente. Então o nosso inconsciente tem os fantasmas, né? Tem aquelas coisas mal trabalhadas da nossa vida. E o Jung, inclusive, chamava o inconsciente de sombra. Então, vem aqueles aspectos sombrios, então vem angústia, vem mal-estar, e a gente não sabe de onde
vem tudo isso, mas vem de tudo que a gente viveu na vida e não soube trabalhar muito bem. Então, por exemplo, teve um fato muito forte, significativo na minha vida no passado e na vida de todos nós no passado, que não foi muito bem trabalhado e foi lá para o inconsciente. Então, foi lá com uma sensação muito ruim. Então, acidentes ou fatos muito significativos para a pessoa vão lá para o inconsciente na forma do que o Freud, né, o nosso grande mestre da psicanálise, chamou de trauma. E esse trauma ficou muito mal trabalhado. E aí o que acontece? Você está sozinho, você está num momento de solidão, e aí todo esse inconsciente vem à tona. E não é ruim, não é ruim. Por quê? Porque aí é a sua grande chance de trabalhar com esses fantasmas que ficaram dentro de você. Essas angústias, especialmente, né? Então, muitas angústias que estão dentro de você podem ser trabalhadas. E aí, como trabalhadas? Então vem aquela angústia, aquela sensação ruim de você ter presenciado uma cena muito forte. O que você pode fazer? Quando vem essa lembrança, trabalha com essa lembrança e vê o aprendizado que ficou. Então veja aquilo que você pode aprender dessa situação. E aí quando essa situação volta lá para o seu inconsciente, já volta com uma sensação um pouco melhor. Então, em vez de ficar se distraindo o tempo inteiro, é importante deixar esse inconsciente emergir. E quando nós estamos sós, então emerge este inconsciente, que é algo mais interno, mas também a gente observa mais o externo. E quando a gente observa bem o externo, nós vamos perceber o que Freud falou. Todo ser humano tem a sua neurose. Na linguagem do Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Então é o seguinte, nós também observamos o mundo externo e vemos as angústias das pessoas, o mal-estar das pessoas, a maldade, a loucura. Nós vemos muitos problemas também nas pessoas. E é justamente neste momento que estamos sós que surgem esses monstros do nosso interior que nós precisamos lidar, aprender a lidar com cada um deles, para termos uma vida muito melhor. Bom, eu vou dar 2 dicas para você e, na sequência, nós continuamos com o nosso tema de hoje, que é explicação e superação da solidão. A primeira dica é a seguinte, que eu pude até observar um pouco, né? Eu tive momentos de leitura, né? E recente, né? Eu gosto muito de leitura, né? Leio a minha vida inteira, por isso eu sou escritor também. Então, faça a seguinte experiência. Hoje as pessoas estão perdendo essa experiência de ler. Leia um livro, você vai ver o seguinte, o tempo aumenta. Você lê, reflete, chega às conclusões e o tempo aumenta, 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 aumenta. Parece que o tempo não tem fim. Ao contrário, quando você está no celular e na mídia eletrônica, o tempo diminui. Você fala, nossa, mas já passou 1 hora. Nossa, mas já passou 2 horas. Nossa, mas já passou 3 horas. E eu estou aqui na mídia eletrônica e o tempo passa muito rápido. E você pensa, puxa, e eu não fiz as coisas que eu gostaria de fazer. Eu não tive as reflexões que gostaria de ter. Então, eu recomendo muito para você, meu ouvinte, que você faça boas leituras. E entendo que uma das boas leituras que você pode fazer é um livro que eu divulguei até há pouco, né? Fui até uma cidade divulgar esse livro. E é o seguinte, o livro se chama A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Meu nome é Marc André Kepp, da editora Madras. E se você ler esse livro, você vai ter uma explicação completamente nova sobre o passado da Terra. São 40 anos de pesquisa, 7 anos para eu fazer a primeira edição, o livro amarelinho, e 33 anos para fazer agora a segunda edição desse livro, totalmente revisada, modificada. Então, o livro se chama A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você,
use o tempo para leitura, você vai ver como o tempo na vida estica, enquanto a mídia eletrônica encurta o tempo. Faz essa experiência e veja que interessante isso daí. Bom, e a segunda dica é você que precisa conversar, desabafar, contar seus problemas, trabalhar com problemas muito sérios na vida, como solidão, depressão, angústia. Você pode começar um trabalho de psicoterapia, pode ser comigo e pode ser de uma forma também mais razoável, mais acessível. Eu faço a indicação, eu faço o encaminhamento. Aí entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo 99684-2357. 99684-2357. E eu faço o encaminhamento para você. Bom, então vamos falar desse monstro que é a solidão e dos monstros que surgem, né, quando a gente está na solidão. Então, de repente, você está sozinho e começa a sentir muito mal-estar. Sabe que muitas vezes, quando a gente não entende o que está acontecendo, vem o mal-estar físico? Na maior parte das vezes que a pessoa não sabe o que está acontecendo, vem o mal-estar físico. Aquele mal-estar que está nas emoções, que está na mente, vai para o corpo. É isso que a gente chama de somatização. Foi muito estudado pela psicossomática, né? E eu fiz o meu mestrado em psicossomática na PUC. Então, a ciência da psicossomática explica muito bem o quanto as emoções e o quanto a mente pode provocar um mal-estar físico. Então, quem não entende muito bem o que está acontecendo na mente, no psíquico, vai ter um mal-estar físico. E é aí que essa pessoa também precisa procurar uma psicoterapia, uma conversa especializada para trabalhar com os problemas emocionais e mentais. E aí, realmente, resolver esses problemas. Grande parte das doenças, na atualidade, vem do estresse. Vem de situações emocionais e mentais que a pessoa não sabe administrar muito bem. E a partir daí ela começa a ter muito mal-estar. No começo, alguns sintomas que podem se tornar, inclusive, doenças. Ô, André, mas a doença não é sempre orgânica? Não, essa que é a questão, né? Porque a pessoa tem a impressão, não, é orgânico, o problema é orgânico. Sim, é orgânico, mas pode ter vindo da onde? Das emoções, da mente. E em grande parte das vezes vem disso. Então você está muito angustiado, de repente sente uma dor, está muito angustiado, dor de cabeça, dor nas costas, está se sentindo muito mal psiquicamente, internamente, vem um problema físico. E aí a maior parte das pessoas tende a sempre procurar um conforto orgânico, um tratamento orgânico, e deve procurar sim, o tratamento orgânico é importante. Mas investigue também a questão psíquica, investigue também as suas emoções, investigue também a sua mente, como é que está trabalhando com as questões no dia a dia. Porque a psicossomática é justamente a ciência que descobriu que estas emoções e a mente mal trabalhada, nossa mente inconsciente, ela se manifesta no corpo, com sintomas e até doenças. Vamos falar de depressão provocada pela solidão. Quando a pessoa está só, e neste momento que está só se sente muito mal, então ela tem uma solidão, eu costumo dizer que a depressão anda de mãos dadas com a solidão. Então tem pessoas que entram numa reclusão, ficam, por exemplo, num quarto e começam a chorar, começam a sentir angústia e tudo mais. Então são pessoas que vivem a solidão e veem todos aqueles monstros do inconsciente e às vezes a pessoa não sabe o que fazer com isso. E é aí que uma psicoterapia pode ajudar a trabalhar com esses monstros que vêm do inconsciente. Quais monstros são esses? A angústia,
o mal-estar, a própria depressão. Então, depressão não é apenas uma tristeza. Tristeza é uma emoção normal. A depressão é muito mais forte. Então, é uma tristeza patológica. Então, muitas vezes, a solidão vem acompanhada de depressão. E muitas vezes a depressão está acompanhada de solidão. Por quê? Porque os monstros vieram do inconsciente e a pessoa não sabe o que fazer com isso. Então, realmente, aí a psicoterapia pode ajudar. Angústia provocada pela solidão. O que é angústia? Vários estudiosos, né, pesquisaram a angústia. Em alemão é um termo só para medo, angústia, ansiedade, que é Angst. E Freud estudou muito angústia, a psicanálise estudou muito angústia, mas a angústia é um mal-estar, vamos chamar assim, da alma. Vamos simplificar bastante. É aquele mal-estar que não é físico, você sente que é alguma coisa dentro de você. Você fala, é meu espírito, é a sua alma. Então, aquele mal-estar que vem da alma e que a gente não sabe nem de onde vem. E essa angústia precisa ser trabalhada. E realmente é aí que a pessoa, ao trabalhar com angústia, ela se liberta, inclusive, dessa angústia. Ansiedade provocada pela solidão. Então, ansiedade é tensão, nervosismo, mal-estar, né? Tem um conjunto de significados, também provocado pela solidão. Medo provocado pela solidão. Então, muitas vezes a pessoa se sente muito solitária e tem medo da vida, medo de alguém atacar. Este medo também está vindo lá do inconsciente. Aliás, tanto pânico quanto a fobia, né? Pânico é um medo generalizado, é um medo amplo, e a fobia é um medo específico. Então, tanto o pânico quanto a fobia, eles vêm lá do inconsciente, de medos que você teve na infância. Às vezes a pessoa conviveu com pessoas ou muito medrosas ou muito amedrontadoras e sente esse medo no cotidiano. Então, o que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa deve trabalhar com tudo isso. Então, a solidão traz todos esses monstros, mas não são monstros que a gente simplesmente manda embora. Vamos conversar com esses monstros internos? Vamos dialogar com esses monstros internos? Aí, a sua solução, a resolução desses problemas, aí você consegue a solução desses problemas e consegue superar a solidão, que é o que eu vou falar na sequência. Eu só quero dar 2 dicas para você. Então, como eu disse, ler faz com que o seu tempo aumente. Faz essa experiência. E a mídia eletrônica e celular encurta o tempo. Né? Quando você está na mídia eletrônica, você fala, nossa, já passou 1 hora. Não, o que é isso? 2 horas? Então, o tempo voa. E você não faz realmente as coisas mais importantes da vida. E ler estica o tempo. Você olha no relógio, nossa, mas que interessante, o tempo está se alongando, parece que o tempo não passa. Faz essa experiência e aí eu vou dar uma sugestão. Existem muitos livros bons, evidentemente, você deve ter muitos livros bons. Mas eu entendo que um desses livros bons é o meu livro, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. E este livro vai trazer um passado surpreendente do planeta. São 40 anos de pesquisas, 7 anos para fazer a primeira edição, 33 anos para fazer a segunda edição. É pela Madras Editora, eu sou o autor, e a Madras Editora é a editora que você vai procurar em todas as livrarias do Brasil. Então procure em todas as livrarias do Brasil, é uma boa leitura e faça essa experiência de voltar a ler, isso é muito interessante. E quero também dar uma recomendação para você que sente solidão, né, de uma forma contínua ou descontínua, que sente angústia, que sente mal-estar, um mal-estar interno, que sente muito medo, muita ansiedade. A dica é a seguinte: você pode procurar uma psicoterapia.
A psicoterapia é um trabalho especializado. Então é o especialista que vai te atender. E aí eu recomendo que você pode me procurar, né? Eu tenho uma linha mais psicanalítica, você pode me procurar, ou se tiver algum problema e precisa de um tratamento mais razoável, mais acessível, eu te encaminho, tá? E aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp no 996842357. 996842357. Vale a pena porque a gente pode vencer todos esses monstros da angústia, do medo, da solidão, de uma forma muito interessante. Então, WhatsApp ou SMS, pode ser torpedo também, 996842357. E vamos concluir o nosso tema de hoje, que é sobre explicando a explicação e superação da solidão. Então, explicação e superação da solidão com a última questão, que é a superação da solidão. Então, como é que a pessoa pode superar essa solidão, esse mal-estar? Bom, como eu disse, em termos psicanalíticos, é deixar que os monstros venham. Então, quando a gente está sozinho, às vezes vem a angústia. Vamos dialogar com essa angústia? Vamos descobrir o que ela tem a nos contar? Vamos dialogar com a ansiedade, com os nossos medos? E, evidentemente, podemos trazer esse diálogo para uma psicoterapia, mas vamos dialogar. E vamos trabalhar com os medos, com as angústias, com a ansiedade que vem lá do nosso inconsciente. Às vezes é uma situação que você viveu na infância, às vezes são situações muito marcantes que você viveu na sua vida. É o que o Freud começou a denominar de trauma. E a psicanálise mantém a mesma denominação até hoje. Então, vem todas essas experiências e é muito importante trabalhar com elas. Então, você conversa com todas essas angústias e monstros que vêm lá do seu inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, utilize seu tempo também para buscar um sentido maior na vida. Porque é o seguinte, às vezes a gente vive a vida tão distraído que o tempo passou e a gente nem se deu conta. Nossa, eu cheguei nos 80, cheguei nos 90, estou quase no fim e a vida passou e eu nem percebi. Por quê? Porque eu só estava distraído. É a questão que a gente chama de alienação. Ah, não, eu só me distraí o tempo inteiro. Então é momento de despertar e é momento de descobrir o verdadeiro significado para a vida. Havia um autor chamado Viktor Frankl, que desenvolveu a logoterapia, e esse autor dizia assim: cada um vai encontrar um sentido próprio para a vida. Não é o mesmo para todo mundo. Então uma pessoa vai descobrir a resposta numa religião, outra pessoa vai descobrir a resposta na espiritualidade, outra pessoa vai descobrir a resposta numa filosofia, outra pessoa vai descobrir a resposta na psicanálise. Então, cada pessoa vai descobrir uma resposta num momento específico, em algo que faz sentido para ela. Outra pode descobrir a resposta na jardinagem. Olha, quando eu cuido das plantas, eu me sinto em contato com Deus, eu me sinto em contato com a natureza, é o que me faz bem. Ou quando cuido de animais. Então, cada um vai descobrir alguma coisa que dá sentido à própria existência. Aí sim, a nossa existência deixa de ser uma existência solitária, deixa de ser uma existência alienada. Ah, eu só me distraio e a vida está passando, eu nem percebo. Então você sai da alienação, você sai de uma vida que muitas vezes você não encontra sentido para encontrar o sentido da vida. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado.
Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.